Eu vi durante esse tempo em que começaram a surgir as denúncias sobre as fraudes do INSS, que, repito, começaram no governo Bolsonaro, muitas montagens dos bolsonaristas com o tio Paulo, sabe? O tio Paulo, que aquele senhor que estava morto, que a mulher levou lá e tal. Sendo que, na verdade, isso cabe para o Bolsonaro, né? Fizeram esse meme com o Lula. E, no entanto, o que cabe mesmo é com o Bolsonaro, porque o que tem de bolsonarista aí, né, escondendo das pessoas que as fraudes começaram na época do Bolsonaro. E eu vi hoje na Fórum uma notícia que é emblemática disso, gente. Emblemática. Uma neta que roubava o dinheiro do avô aposentado. Ela roubava a aposentadoria do avô. E eu tenho certeza que votou no Bolsonaro. Tá? Eu tenho certeza absoluta. É o tipo de falta de caráter que leva uma pessoa a ser bolsonarista. E, obviamente, que ela votou porque ela dizia para o avô, quando ele perguntava, mas e o dinheiro? E o 13º? Não sei o quê. Ela dizia que o Lula tinha tirado. Ela culpava o Lula pelo roubo que ela fazia no avô. Tá? Olha que coisa, gente, o tipo de caráter da pessoa bolsonarista, tá? É muito simbólico do que está acontecendo no INSS e no Brasil, porque esse caso aí, esse não deve ser o único, não. Deve ter muitos por aí que fazem a mesma coisa, tá? Roubava a aposentadoria do avô e culpava Lula. Caso bizarro gera revolta. A história se tornou um dos principais assuntos nas redes devido ao alto nível de perversidade. Vou ler aqui e eu vou pedir para o Marcelo comentar, tá? Aliás, matéria do próprio Marcelo. Uma história chocante revoltou os moradores de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Paraná, estado bolsonarista, hein? Uma mulher de 35 anos é suspeita de ter desviado cerca de R$200 mil da aposentadoria do próprio avô de 87 anos. A situação se agrava ainda mais com um detalhe inusitado. Ao ser questionada, a suspeita alegava que o responsável pelo valor reduzido era o presidente Lula, que, segundo ela, teria promovido cortes nos benefícios. O inquérito revela que a suspeita entregava apenas parte do valor da aposentadoria ao idoso, alegando que o restante estava guardado. Quando questionada sobre o 13º, afirmava que o Lula tinha cortado, evidenciando seu dolo e desprezo pelo avô, declarou o delegado Gabriel Munhoz ao G1. Segundo a investigação da Polícia Civil, além de reter o dinheiro da aposentadoria, a mulher também realizava empréstimos e abria contas bancárias em nome do avô, sem qualquer autorização. Tio Paulo! Para enganar o idoso, chegou até a criar uma personagem fictícia, se apresentava como funcionária da Caixa Econômica e dizia se chamar Jéssica. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a neta cuidava das finanças do avô havia anos. O roubo sistemático só foi descoberto após o filho da vítima perceber que o IPVA do carro do idoso estava atrasado havia 3 anos, mesmo depois de o avô ter entregue dinheiro à neta para pagar o imposto. A polícia estima que apenas da aposentadoria a mulher tenha desviado cerca de R$72 mil do avô. Além disso, ela se apropriou da maior parte de um precatório recebido pelo avô de R$123.900. O idoso recebeu apenas R$14 mil. O restante, R$109 mil, foi desviado pela suspeita, segundo o inquérito. Para aplicar o golpe, a mulher criou uma personagem fictícia chamada Jéssica, supostamente funcionária da Caixa Econômica, que ligava informando sobre bloqueios na conta e valores a serem retirados. Ela também abriu contas em outros bancos para desviar parte do dinheiro. A mulher foi indiciada por estelionato, com agravante por ser praticado contra idoso. Ela também responde por crime continuado, já que, segundo as investigações, roubava o avô há anos. A pena pode chegar a 10 anos de prisão, mas ela responderá em liberdade. O delegado também informou que a mulher não trabalhava e utilizava o dinheiro do avô para se sustentar. São tantas camadas de bolsonarismo aí, né, Marcelo? São tantas camadas. Não gosta de trabalhar, é encostada, vive de dinheiro dos outros,
né? É golpista, dá golpe na própria família, rouba qualquer. Nossa, muitas camadas de bolsonarismo, você não acha? Nossa, o nível de perversidade, de maldade é altíssimo, porque, nossa, é uma matéria imensa lá da afiliada da Globo Paraná. E o avô parece que confiava muito nela. Ela, de acordo com os depoimentos lá de familiares, do filho, né, que também foi entrevistado por eles, ela era uma pessoa que todo mundo confiava. Então, por isso que o avô, assim, de olhos fechados, deixava a neta cuidar de todas as finanças dele. Então, primeiro, eu fiquei morrendo de dó desse senhor, porque, assim, sabe, aos 87 Confiava. anos, Ele confiava nessa neta é a neta, né, Sinara? É a netinha, 30 e poucos anos. Eu fiquei coitado, imagina, aos 87 anos, ter que lidar com isso, foi roubado pela neta, né? Que bom que o filho, né? Mas você veja, foram 3 anos roubando o avô. E agora, infelizmente, essa é uma história muito comum, né? De pessoas quando chegam na idade, na fase da velhice, e passam a ser roubados, né? Por filhos, por netos, né? Infelizmente. E agora, claro, né? Opa, caiu, Marcelo? Acho que ele caiu. Daqui a pouco ele volta. Né? O que eu achei incrível foi o paralelo que se pode traçar entre o que essa mulher fez, os roubos do INSS, a história do tio Paulo, né? A falta de caráter extrema dos eleitores desse sujeito, de roubar o avô e culpar o Lula, né? Realmente, viu? Eu achei demais. Deixa eu ver aqui o que aconteceu com o Marcelo. Caiu, Gui? Acho que ele caiu aí, ele já volta, tá? Enfim. É isso, né? Olha ele, voltou. Inferno. Não é, Marcelo? Quer dizer, a falta de caráter dessa gente de roubar o próprio avô e dizer que é culpa do Lula. Não. Igualzinho a neta do tio, a sobrinha lá do tio Paulo. É igualzinho os caras, o careca do INSS, esse pessoal que roubou o INSS e que está acusando o Lula. Eu vejo muitos paralelos com a situação das fraudes no INSS com esse caso, sabe? Não tem jeito, está caindo de perto. Caiu de novo. Ele vai falar e cai, gente. O que está rolando aí, Gui? Vou ler aqui os comentários. Berenice Ferreira, eu li essa matéria da neta que roubava o avô, ladra safada. Miriam Ramos, foi presa essa neta do capeta? Não está respondendo em liberdade. Lili Gomes, boa noite, Senada Lovers. Que tristeza de tratamento para com Marina. Psicóloga, essa daí é da mesma escola que o careca do INSS, é o mesmo modus operandi, exatamente. Haroldo Lacha, que horror, safadeza com o avô. De seu Hermes, essa ladra da extrema-direita lá do Paraná vai puxar uma cana. Será? Duvido. O que está rolando? Eu consigo descobrir se é o StreamYard, se é a minha câmera. Não sei. E aí você está fora de foco agora. Faz assim. Aí, voltou. Voltou? Voltou. Eu já estou lendo os comentários aqui. Tá bom, tranquilo. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que o que você coloca, só para concluir, então, não, é muito bolsonarismo isso, né? Essa canalice e a perversidade. Eu gosto de utilizar na perversidade, porque eles são perversos. Eles são perversos e adoram fazer isso. Acusar a esquerda, né? Mas nunca vi de roubar, de não sei o quê. Na verdade, quem pratica isso, e as histórias mostram, né? Quem mata a pessoa por divergência política, e assim vai. Enfim, é uma história horrorosa e triste ao mesmo tempo, porque morrendo de dó do avô da menina. Eu fico com raiva, viu? Eu não fico com dó, não. Fico com raiva. Não, do avô. Eu acho que, primeiro, responder liberdade é um absurdo, porque isso é um crime grave. Crime contra o idoso deveria ter, assim, sem fiança, e 10 anos é pouco. Uma pessoa como essa tinha que ficar uns 20 anos, porque
É uma pessoa perversa que não fará falta à sociedade. Devia ser processado pelo Lula, além de tudo, né? Ficar mentindo para os outros. Danos morais, né? Difamação e danos morais, né? Exato. Abel Alves, mais uma cidadã de bem que odeia Lula. Lili Martins, a extrema-direita está se infiltrando em países politizados através da juventude. Na Alemanha, temos uma jovem de esquerda, Heide, que está invertendo essa situação e conquistando jovens. Dizem que é o efeito, Lili, do TikTok, né? Porque quando eu fui na Argentina na última vez, os taxistas estavam todos culpando os jovens pela eleição do Milei. E teve realmente muita gente, né? Acaba que essa coisa de voto aos 16, infelizmente, está se voltando contra a esquerda, né, Marcelo? Sim, né? É um paradoxo. Eu acho que é paradoxal. Eu conheço muitos jovens maravilhosos, entre 16 e 20 anos, politizados. Nós temos uma molecada muito boa. E, ao mesmo tempo, e principalmente os jovens homens, é que eu vejo mais vinculado ao conservadorismo político. Tem aquela socióloga que até escreveu um livro, que a pesquisa dela era da Federal de Santa Maria, agora ela fica Brasil e Alemanha, eu acho, que é o Amanhã Vai Ser Maior. Ela acompanha, durante 10 anos, um grupo de estudantes. E aí surge, no meio da pesquisa, o bolsonarismo. E ela vai vendo, então, as meninas indo para a esquerda e os meninos indo para a direita. Né? Na época, indo para o Haddad, as meninas e os garotos apoiando o bolsonarismo, a arma, e já a coisa do empreendedorismo. Acho que porque eles querem dominar as meninas não querem, as meninas querem se libertar, eles vão para o lado, né? O lado que defende que as mulheres têm que ficar submissas, né, Marcelo? E também acho que ainda nós fazemos muito mal o contraponto à ideia do empresário de si. Nós não temos uma resposta satisfatória para essa juventude, porque como nas redes sociais é a idade do selfie, eu abro uma conta, eu faço, e pode ser que renda uma grana para mim, está colando a ideia de que a esquerda é isso, é a controladora, é o Estado, é o bicho-papão do Estado, e CLT não presta, etc. E nós ainda não temos um tempero bom para eles. Assim, essa é uma percepção. Acho que esse é o ponto que a gente ainda fica um pouco no vácuo. Assim, nesse ponto, os liberais e os ultradireitistas, né, eles vêm muito forte com as coisas do selfie. E lá na frente tem uma outra conta, né? Igual você vê agora, muito forte a ideia de que a universidade é uma perda de tempo, que é mentira. Quem não faz universidade não ascende no mercado, gente. Isso é um fato. A única forma do pobre ascender é fazer na universidade. Exatamente. O Foucault tinha uma frase que era muito boa. Quem não gosta de diploma, herdeiro e rico. Exato. Ele e olha que eles todos fazem boas escolas, viu? Exatamente. Os caras ricos não pensam assim. Os caras ricos botam os filhos para estudar na universidade cara nos Estados Unidos, fazer curso caro fora. Não se iludam que o cara que é herdeiro não vai estudar em boas universidades, que isso acontece porque eles sabem que para você conseguir boas posições na vida, né, tem que estudar em boas escolas. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. E aí, essa tendência, né? É uma tendência bolsonarista de fazer as cagadas, né? Vamos usar aqui a palavra bem, né? A expressão bem popular, e querer culpar o Lula. Vocês sabem quem é que está fazendo isso também? O Eduardo Bananinha. O Eduardo Bananinha está lá nos Estados Unidos pedindo sanções a um ministro da Suprema Corte Brasileira. Ele pode ser acusado de alta traição ao nosso país. Né? Estão aí dizendo que o Lula fez a mesma coisa quando falou de lawfare, que foi no exterior. Muitos defensores do Lula foram no exterior para pedir, para defender o Lula, dizer que ele estava sendo vítima de lawfare, mas ninguém foi para nenhum país pedir que um país estrangeiro se imiscuísse no nosso Supremo. Ninguém que o Lula
pediam lá em Haia, né? Faziam palestras em universidades, mas não iam para um governo estrangeiro, o governo da Rússia, por exemplo. Vamos supor que alguém do PT tivesse ido para o governo da Rússia e dito para o Putin: Putin, você precisa sancionar o Brasil, porque o Brasil está sendo injusto com o Lula. Você precisa sancionar um ministro da Suprema Corte brasileira. Imagina, Marcelo, a gritaria que eles não iriam fazer. Né? Se alguém do PT tivesse, para defender o Lula, pedido ao Putin ou Xi Jinping que sancionasse um ministro da Suprema Corte brasileira. Imagine. Né? Pois é, o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos pedindo para o governo do Donald Trump aplicar sanções a um ministro de nosso país. Ele está pedindo para um governo estrangeiro interferir na nossa soberania. Né? E aí, com o pedido de investigação contra ele, isso ficou né, escancarado. E aí ele, para não admitir que está pedindo sanções para o Brasil, que está sendo um falso patriota, o que ele está fazendo? Ele está culpando, vocês não adivinham quem? Estão culpando o Lula. Ele está culpando o Lula pelas sanções, gente. Olha que loucura isso, né? A que ponto chegamos? Eduardo Bolsonaro delira e diz que sanções a brasileiros são culpa do Lula, não dele. Veja o vídeo. Eduardo disse ainda que estão ensaiando uma prisão preventiva, falando que o Bolsonaro deve explicações porque é o filho e que está nos Estados Unidos, não pelo pai, mas pelos velhinhos e senhoras na cadeia. Que mentira, gente. Tem gente lá dos foragidos do 8 de janeiro, eu mostrei aqui ontem, fiz até recorte, que está sendo deportado, que está passando fome, que está pedindo socorro a Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ele não está fazendo nada por essas pessoas. Né? Ele poderia receber um deles na casa dele, né, Marcelo? Ele podia receber um foragido do 8 de janeiro na casa dele. Não, ele está lá tramando contra a nossa nação, junto a uma nação estrangeira. Isso em qualquer país é considerado alta traição, tá? Vou ler a matéria aqui para vocês, a gente não vai mostrar o vídeo, porque o vídeo é de outro canal, mas eu vou contar aqui para vocês. Investigado, matéria do Plínio, investigado por articular uma conspiração contra o Brasil junto ao governo Donald Trump nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro delirou e caiu em contradição ao culpar Lula por sanções a brasileiros em entrevista a um canal da ultradireita na noite de segunda, ontem à noite. Após declarar que eles quiseram humilhá-lo, dizer que era covarde porque fugiu para os Estados Unidos, Eduardo disse que as sanções articuladas por ele contra diversos brasileiros são culpa do Lula. Se o Lula for comprar a briga do Alexandre de Moraes e mergulhar o Brasil numa aventura, correndo o risco de que o povo inteiro brasileiro seja sancionado, é culpa do Lula, não é culpa minha. Como assim? O cara pede as sanções e a culpa é do Lula, gente. Em seguida, Eduardo cai em contradição com o que disse segundos antes, ao afirmar que nunca trabalhou pela sanção de brasileiros. Trabalho pela sanção de Alexandre de Moraes, um claro violador de direitos humanos. Né? Então, ele admite que está num país estrangeiro, né, atuando para que um governo estrangeiro sancione um ministro da Suprema Corte brasileiro. Tá? É assim que a gente tem que dar a notícia. Minutos antes, durante boa parte da entrevista, o deputado licenciado afirmou que trabalha para a sanção de diversas pessoas no Brasil, desde ministros do STF, auxiliares e familiares, ao delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, que conduziu as investigações, passando pelo PGR Paulo Gonet. Né? Ele está lá tramando contra brasileiros, contra autoridades brasileiras. E se ele pudesse, ele tramaria contra o próprio presidente da República do Brasil. Essa é a verdade. Não vamos permitir que eles façam a narrativa de que eu estou trabalhando contra os brasileiros. Não, estou trabalhando para colocar um freio em Moraes, Fábio Schor, os juízes dele, o Marco Antônio Vargas, Ayrton Vieira. Essas pessoas têm que parar de fazer o que estão fazendo para que a gente volte a ter uma democracia normal. Isso é meu objetivo. Estão agora até pressionando meu pai, talvez ensaiando uma prisão preventiva, falando que o Bolsonaro deve explicações porque é o filho dele que está nos Estados Unidos, está sendo financiado por ele. Exatamente, é isso que o PGR coloca. Que o Bolsonaro está financiando o Eduardo Bolsonaro para
coagir ministros, estando no exterior, e fazer obstrução de justiça, porque o pai dele está sendo investigado. No entanto, ele disse estar nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, não para livrar o pai da prisão, mas pelos velhinhos e senhoras presos pelo quebra-quebra no 8 de janeiro. Uma mentira repetida, já desmentida pelo próprio Alexandre de Moraes. Eles querem criar uma narrativa de que estou aqui fora trabalhando apenas para beneficiar o Jair Bolsonaro. Está, sim, trabalhando para beneficiar o Jair Bolsonaro. E não é isso, estou querendo corrigir uma injustiça. É uma gama muito grande de pessoas que foram atingidas por essa sanha psicopata. E quando falo em psicopata no sentido literal, pois não conseguem, psicopata é o bolsonarismo. Isso sim é psicopatia, tá? É ridículo demais, né, Marcelo? É ridículo e é um absurdo. Me indigna que esse lesa-pátria, esse traidor da pátria esteja lá querendo culpar nosso presidente pela traição que ele está fazendo, Marcelo. Olha, vamos supor uma situação, se o Eduardo fosse um deputado estadunidense e tivesse vindo aqui para o Brasil e ficasse fazendo isso, né? Incitando o Brasil, órgãos brasileiros contra órgãos dos Estados Unidos. Isso, ele nunca mais, talvez ele nunca mais entrasse nos Estados Unidos, porque lá eles têm uma lei muito rígida contra a soberania nacional, a segurança nacional, que eles vinculam, acho que é o Act 16, que é uma lei do governo Obama, que foi a lei que eles usaram para o Assange, a lei que eles usaram para aquele outro que está refugiado na Rússia. Snowden. O Snowden. Ele está na China agora, né? O Snowden, isso aí, que está na China agora. E esses caras fizeram, perto do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, o que eles fizeram é pequeno. Se nós levarmos em conta que o Assange era um jornalista que teve acesso a documentos que mostravam violações de Estado, e ele tornou isso público, o que o Eduardo Bolsonaro faz é muito pior. Muito pior. Porque ele está pedindo a intervenção, ele não está divulgando uma espionagem que ele descobriu do pai dele. Vamos supor, a BIM espionava o Bolsonaro. Entendeu? Não se trata disso, é completamente fora. Nos Estados Unidos, estava a família inteira presa, acusada de terrorismo e atentado contra a segurança nacional. Isso aconteceu com a família Bolsonaro inteira. Eles são. Eu acho engraçado. Essa narrativa, esse discurso que eles ficam propagando, sendo que lá nos Estados Unidos eles são muito mais radicais do que o Brasil, por exemplo, muito mais rígidos, muito mais autoritários, ainda mais agora com o governo do Trump. Era um pouquinho menos com Biden, Obama, mas com o Trump, a coisa era muito pior. E ele está com a metralhadora desde ontem ligada. Você vai lá no Twitter dele, é um tweet mais alucinado do que o outro a cada 10, 15 minutos. E agora, o que ele está fazendo agora? Ele está atacando agora. Toda hora. Cada meia hora ele solta um ataque novo contra o Moraes. Agora ele atacou a Polícia Federal. Agora atacando isso que ele está atacando todo mundo. Porque ele quer isso. Ao fim e ao cabo, e aí vem um paradoxo, né? A justiça também não pode ficar alheia ao que está acontecendo e, ao mesmo tempo, ele está assim, jogando gasolina. O que eu acho que pode ser a areia dessa estratégia dele? A atuação diplomática do Brasil nos Estados Unidos. Tem uma relação histórica com a diplomacia estadunidense, a brasileira com os Estados Unidos. E aí eu acho... Infelizmente, a gente tem um maluco na presidência dos Estados Unidos hoje, então já não está vivendo num período normal, né? Eu vi que a embaixadora do Sim, Brasil... mas eu acho... isso. Dos Estados Unidos está agindo lá para estender mais as relações, distender as relações, né? Eu tenho dúvidas que funcione tendo o Donald Trump como presidente, sabe, Marcelo? Então, porque aí entra também dinheiro. Será que ele vai querer levar adiante o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos? Você sabe o que é que eu acho que pesa mais nesse momento? É. Ele não vai brigar com o Brasil, sendo que a China estaria do lado do Brasil,
A própria Rússia, né? Eu vi que hoje o Trump estava tretando com a Rússia novamente, né? Isso. Então, o Brasil tem os BRICS do lado, que fazem o equilíbrio do mundo hoje, né? Então, eu acho que o único freio que o Trump pode ter nesse momento é o fato de hoje o mundo ser multipolar, não ser mais um mundo dominado. Então, mas aí, Sinara, também entra a diplomacia. Acho que entra também a galera que cuida das relações internacionais comerciais, né? E nesse sentido, eles podem chegar até o Marco Rubio, que não é um idiota. É um cara preparado para o cargo que ele está. Ele é um internacionalista e é o cara que é especializado em América Latina. Entende? Então, você tem uma galera em campo que é velha guarda, que está aí há 30 anos nessas relações internacionais. E reforço, os internacionalistas do Brasil e Estados Unidos têm uma relação de parceria histórica. Atuaram juntos em vários conflitos de guerra, etc. Não à toa, um dos nossos foi homenageado, que ganhou até filme, ele é homenageado, né, em várias chancelarias do mundo todo, pela ONU. Então, me parece que, se essa estratégia funcionar, neutraliza. Que o objetivo deles é esse, é neutralizar e mostrar para a chancelaria americana que, olha, é loucura. Não tem ditadura no Brasil, não está acontecendo nada. Os perfis que foram derrubados é meia dúzia. E quem são essa meia dúzia? São criminosos, foragidos. Então, apesar, viu, de ser maga, loucura, eu acho que também não é... Marcelo, e o Elon Musk, que fala as mesmas coisas que o bolsonarismo fala? E tá dentro. Mas ele saiu do governo. Saiu mesmo. Saiu. O Elon Musk acabou, ele tá fora. Porque é que o Elon Musk, ele percebeu que ele vai ser prejudicado nessa guerra comercial, política. Ele já está, ele perdeu bilhões agora, acabou de perder bilhões. Não sei. Ele saiu ou anunciou que vai sair? Não, ele declarou, ele reforçou esses dias, né? Minha missão acabou já. Ele disse que a missão dele está realizada no governo Trump, que era isso mesmo, ficar um semestre, ajustar o que eles chamam de ajuste, mas só foi demissão, né, de funcionários públicos. Uhum. Então vamos ver, porque também tem uma coisa, o Trump está com muitos problemas no colo dele. Né? Por exemplo, agora a guerra com a Harvard, ele quer, né, ele quer vencer a Harvard, que vai ser muito simbólico se ele conseguir estrangular a Harvard. Ele vai mostrar que ele pode tudo, de fato. Se ele estrangular o símbolo universitário acadêmico dos Estados Unidos, você fecha as portas. Então, né, tem a coisa da Ucrânia, Israel, Palestina. Diz que o Musk está saindo amanhã, é a data. Então, aí tem Israel, Palestina, Rússia, Ucrânia. Será realmente que eles vão dispor energia no Brasil? Não sei. Acho que é nesse ponto que entra aí as relações bilaterais Brasil e Estados Unidos, que na hora do vamos ver, os caras vão olhar, não sei, não acho. Essa bravata do Marco Rubio e do Trump com o Brasil, tá? Com o Brasil, com Alexandre de Moraes, vai diante do que tem em torno dos problemas que eles têm em torno dele, manifestações internas. A gente não sabe o que vai produzir esses ataques a Harvard dentro do país, né? Manifestações, etc. Aí eu fico pensando, se eu sou o Trump, nossa, aí tem um cara aqui dizendo que é alvo de uma ditadura. Tá, vamos ver essa ditadura. Tem eleição, tem comércio com a gente, sabe? A televisão lá é liberada, a imprensa é liberada, uma imprensa majoritariamente contrária ao governo. Acho que não é assim também. E eles têm a CIA. Né? A CIA está aqui, ele tem espiões aqui que já teriam avisado, olha, tem perigo nesse país. Quem avisou o governo Biden de que havia perigo de golpe no Brasil? Foi a CIA. É a CIA que alertou as Forças Armadas e falou, olha, tem uma galera lá tramando dar um golpe no Brasil.
E aí eles enviam para cá. Quem faz isso é a CIA, gente. A CIA hoje é a maior agência de espionagem do planeta, assim, imagina. Entende? Então, não sei, quando eu já estava pensando sobre isso, a gente começa a colocar coisa na tela branca, sabe, de organizar tarefas, me parece. Eu acho que nesse ponto o Trump ele trabalha com a CIA, com o FBI, que são gente da confiança dele, né? Que ele nomeia as pessoas quando entra. Já deve ter pedido relatório, ó, vê lá, está rolando uma ditadura e perseguição a jornalistas do Brasil. Os caras vivem aqui. Eu não sei. Vamos ver. Eu acho que lá na frente não vai acabar que não vai dar em nada isso.